Existem dois tipos de cabo comumente utilizados em produção musical: cabos balanceados e cabos não balanceados. E os formatos mais comuns para esses cabos são XLR, TRS, TS, RCA. Os cabos não balanceados são mais comuns em situações em que a qualidade de som não é tão crítica e a distância do sinal é relativamente curta. Eles são frequentemente usados em sistemas de som doméstico, instrumentos musicais de baixa e média qualidade, como guitarra e baixo. Nós já vamos falar mais a respeito disso mais para frente aqui no vídeo. Equipamentos de áudio portátil. Já os cabos balanceados são mais comumente utilizados em situações em que a qualidade do som é crucial e a interferência e ruído devem ser minimizados. Eles são frequentemente usados em estúdios de gravação, sistemas de som profissionais e equipamentos musicais de alta qualidade, tais como mesas de som profissionais, interfaces de áudio de alta qualidade, microfones condensadores de estúdio, amplificadores de potência de alta fidelidade, caixas acústicas de alta qualidade, instrumentos musicais eletrônicos profissionais como teclados e sintetizadores. E tem uma pergunta que costuma confundir algumas pessoas: por que guitarras e baixos, em geral, utilizam cabos não balanceados? Guitarras e baixos usam cabos não balanceados porque, em geral, os sinais que eles possuem são relativamente fortes e baixa impedância. Além disso, esses instrumentos estão normalmente usados em distâncias relativamente curtas, como em palco pequeno ou em estúdios de gravação, onde a interferência e o ruído não são assim um problema tão grande. Outra razão pela qual os cabos não balanceados são comuns em guitarras e baixo é que muitos amplificadores de guitarra e de baixo são projetados especificamente para trabalhar com cabos de instrumentos padrão, com plugs mono de 1/4 de polegada, o famoso P10. Portanto, usar um cabo balanceado pode não fornecer benefício significativo em termos de qualidade de som. No entanto, é importante notar que em algumas situações em que o comprimento do cabo é maior ou quando há muita interferência eletromagnética no ambiente, usar um cabo balanceado pode sim ajudar a minimizar o ruído e melhorar a qualidade do som. Aqui no canal a gente produziu um vídeo falando a respeito de como é que você faz para montar um home studio. E a escolha correta do cabo e do equipamento onde você vai conectar esse cabo são pontos muito importantes aí quando você for gravar no seu home studio. Saber escolher o cabo certo, seja compatível com o equipamento onde você vai conectar esse cabo, são escolhas muito importantes quando você está montando um home studio. Vai afetar diretamente a qualidade desse som que você está gravando. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois dá uma olhada lá. Cabo não balanceado mono e cabo não balanceado estéreo, que são fios de mesma polaridade, modelo comuns em fone de ouvido. Um sinal positivo junto com outro cabo terra ou escudo. A maior parte da interferência é absorvida pelo terra. Esse cabo possui um limite de comprimento aí, de mais ou menos 3 metros. Cabo balanceado, mono com polaridades inversas. Simples, mas genial. 2 sinais, positivo e negativo, e um terceiro fio terra. O cabo negativo tem a polaridade inversa do cabo positivo. Ambos captam uma interferência, mas como produzem uma interferência inversa, essa interferência acaba se anulando. A inversão da polaridade cancela o ruído e resulta em um sinal combinado mono e mais forte. E o fio terra que entra como uma proteção extra. Esse cabo possui um limite de comprimento de mais ou menos 300 metros, assim como possui um sinal mais limpo do que o cabo não balanceado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor siga o nosso canal e ative o sininho aí para ser notificado dos próximos lançamentos. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.